A minha contribuição para esse módulo é, na verdade, discutir um pouco a questão da sensibilização ambiental e o elemento do processo de gestão ou auditoria, que seria a avaliação, monitoramento e a auditoria propriamente dita. Nesse sentido, eu queria começar falando um pouco da sensibilização ambiental, porque, de um modo geral, quando nós falamos em sensibilização ambiental, nós estamos falando, em outras palavras, na necessidade que a gente tem de que as pessoas, de um modo geral, possam perceber de maneira mais ampla e de maneira mais inteira, integral, as questões ambientais. Ou seja, não ficar listado ou limitado a uma perspectiva cognitivista dos problemas ambientais. Então, nesse sentido, é preciso compreender que sensibilização também não daria conta dessa perspectiva de totalidade. A tomada de consciência dentro da conceituação freiriana talvez ajudasse um pouco a pensar isso, mas o que nós estamos chamando de sensibilização ambiental, na verdade, precisa ser entendida num sentido mais amplo, o que implicaria, na verdade, de uma compreensão ambiental. E aí, compreensão ambiental implicaria em múltiplas dimensões de compreensão. Entraria a dimensão cognitiva, a dimensão afetiva, a dimensão sensório-motora, enfim, todas essas dimensões estariam presentes nesse processo de entrar em contato com a realidade. Porque essa realidade não é só a realidade imediata, a realidade passa necessariamente por uma dimensão axiológica, ou seja, dos valores, dos princípios, uma dimensão ética, de como é que eu interajo com essas questões. Nessa perspectiva, é preciso entender que dentro dessa lógica com a qual a gente vem trabalhando, de uma educação ambiental dialógica, essa sensibilização ela implicaria, primeiramente, entender o que significaria essa relação com o meio. Porque essa relação com o meio ela não seria vivida ou pensada a partir de uma lógica pragmática ou a perspectiva própria dessa conjuntura atual de pensar o ambiente como um mercado ou como um lugar onde eu vou buscar o que eu preciso. É preciso entender o meu ambiente dentro de uma lógica afetiva, dentro da lógica da Pachamama, daquela que cuida da gente, de uma natureza não humana, que acolhe o humano e que constitui o humano. Então nós e essa natureza não humana estaríamos como parte constitutiva dessa realidade maior. Pensar assim já faz uma diferença. Então, dentro dessa lógica, nós temos uma decorrência disso, que é estabelecer um procedimento relacional para essa relação. E o que eu estou chamando de procedimento relacional? É um procedimento que envolve a amorosidade e reconhecer essa natureza não humana como a nossa casa materna, nosso ambiente materno, nosso berço materno, o lugar onde nós convivemos amorosamente. Nessa perspectiva, a gente compreende que os bens naturais podem e serão utilizados por nós, mas dentro de uma lógica de respeito profundo, compreendendo isso não apenas como um recurso, mas acima de tudo como algo que nos é destinado de forma respeitosa e que nós precisamos valorizar devidamente. Então, dentro dessa perspectiva, a compreensão da sensibilização ambiental ela ganha uma outra dinâmica. Por outro lado, isso também vai gerar um outro tipo de auditoria, né? Ou seja, quando eu vou atuar como gestor na perspectiva de uma auditoria ambiental, eu vou compreendê-la muito mais como esse monitoramento, muito mais como esse acompanhamento, e não apenas como uma certificação formal, né? Então, a própria certificação ela passa por uma outra lógica, porque o precursor dessa certificação é a compreensão de que o meu acompanhamento tem por objetivo dar uma qualidade aos procedimentos ambientais, qualidade à gestão ambiental, qualidade à educação ambiental. Então esse monitoramento, ele se dá dentro de uma lógica avaliatória que pensa não apenas no sentido de como é que eu posso reduzir custos para aumentar lucros, como é que eu posso reduzir o impacto para prorrogar a exploração. Pelo contrário, eu começo a pensar isso como uma relação profunda de amor, uma profunda relação de respeito, em que a gente precisa zelar por isso, porque ao zelar por isso nós estamos zelando por nós próprios. E dentro dessa lógica muda tudo. Então, compreender a avaliação dos procedimentos ambientais como uma avaliação que tem por objetivo, de fato, dar uma melhor qualidade nessas relações. Então, a lógica da solidariedade precisa estar presente em todos
os movimentos, em todas as ações. E é essa lógica de solidariedade, de amorosidade, de compreensão e respeito para com a natureza não humana e para com a natureza humana, que vai modificar, inclusive, a forma como esses processos acontecem. Então, o monitoramento, a avaliação e a auditoria se dá pautada, acima de tudo, pelo respeito à vida, pela valorização da vida e pelo cuidado para com a vida.